Olá, família batuqueira, a bênção de todos. Enfim, chegamos aos 1000 inscritos no canal. Eu gostaria, de nome de toda a equipe do canal, agradecer todos vocês que já fazem parte da família Batuque RS, pelo apoio que tem nos dado, seja se inscrevendo, seja deixando seu like, comentando e compartilhando nossos vídeos. Eu estou orgulhoso de ter cumprido essa meta, mas como dizem por aí, não estabelecemos meta. E agora que batemos a meta, vamos dobrar a meta. Então, hoje, trouxemos um conteúdo especial, no qual responderia algumas perguntas feitas nos comentários dos vídeos. Fique conosco. E se você não é inscrito, então bora lá, já se inscreva aí embaixo. Então, sem mais delongas, bora lá. Vamos à primeira pergunta. De Eduardo Matias. Babafio, achei muito legal abordar esse assunto em relação ao luto. Poderia explicar melhor? O luto se restringe ao que em específico? Obrigações de filhos, batuques, serviços para clientes? Achei, obrigado. Muito obrigado, Eduardo. A questão do luto, né, que eu abordo no vídeo sobre Aissum, luto e Egum. O luto ele é aplicado de formas diferentes de acordo com cada família. Geralmente ele está relacionado ao nível de obrigação daquele que faleceu, como eu explico naquele vídeo. E cada templo ele vai atuar nesse luto de uma forma diferente. Para alguns templos a restrição é total, durante o período total, integral do luto determinado. Então, no caso da morte de um sacerdote, daquele templo, o luto geralmente do batuque é de 1 ano e todas as obrigações cessam. Não se joga búzio, não se bota ninguém no chão, não se faz serviços, não se faz nada. Quando esse luto se refere a uma pessoa que está um pouco mais afastada dentro do contexto familiar religioso, esse luto ele pode ser, digamos que parcial. Então, depois de determinado período, a casa volta a poder jogar um búzio, fazer algum serviço sem corte, mas ainda assim sem tambor. O tambor ele só volta a rufar, propriamente dito, quando o luto cessa integralmente. Então, ele varia de acordo com cada tradição. Então, o importante é cada um verificar com o seu sacerdote, com o seu babalorixá, com o seu ialorixá, como procede-se o luto de acordo com o nível de obrigação e distância do falecido dentro do âmbito religioso. Espero que tenha conseguido te responder aí. Obrigado e continue interagindo no canal, é muito importante para nós. Vamos à segunda pergunta de Fabiano Mendonça. Muito bom. Gostaria de esclarecer uma dúvida. Iemanjá e Oxalá podem dançar o orujá ou isso varia de tradição para tradição? Bem, Fabiano, no batuque muita coisa varia de tradição para tradição. Então, o que eu passo nos vídeos eu sempre tento trazer aquilo que a grande maioria dos sacerdotes a qual eu tenho acesso praticam em suas casas, né? Informações coletadas através de conversas pessoais, de grupos que eu criei e faço parte, né? Mas a grande maioria das tradições do batuque, as casas não autorizam que esses dois orixás dancem o alujá. O entendimento que se tem, pela grande maioria, é que Iemanjá e Oxalá, respectivamente, representariam os pais de Xangô, e a Xangô que fora dada, entre aspas, a punição de dançar o alujá. E suas esposas, por consequência, dançariam também. Então, Oxum, geralmente com Xangô, ela vai dançar o alujá. E os seus irmãos. Como no batuque há um entendimento que Iemanjá seria a mãe dos orixás, então todos os orixás irmãos de Xangô também dançam o alujá. Um outro entendimento que se tem para Iemanjá não dançar o alujá porque no batuque ela é o único orixá que não possui uma arma, e o alujá também representaria uma dança de guerra. O entendimento que alguns sacerdotes antigos têm sobre Iemanjá e Oxalá dançar o alujá seria como se fosse uma quizila para casa. Seria interpretado como algo negativo, assim como arrebentar a balança. Tá certo? Muito obrigado, espero ter respondido a sua dúvida. Continue interagindo, assim como todos os irmãos aí. Vamos à terceira pergunta, então, de Josimar Duarte. Babá, se hoje em dia não existe mais opressão escravagista, por que persiste o sincretismo religioso como dogma e ainda é ensinado aos Iaôs? Meus respeitos. Sua bênção, Josimar. Bem, o sincretismo religioso, como eu falo no vídeo de sincretismo,
ele é algo que está enraizado dentro da cultura brasileira. A religião cristã está enraizada na cultura brasileira. Por nós termos de colonização portuguesa, que seria um país cristão na época, o cristianismo acabou sendo a religião mais cultuada. Os escravos também passaram por isso, como eu falo do sincretismo, e passaram isso aos seus descendentes. Então, para muitos sacerdotes, principalmente os mais antigos, é um tanto quanto conflitante e complicado eles abandonarem aquilo que eles aprenderam com os seus ancestrais, o seu pai, sua mãe de santo, lá em décadas muito antes de nós nascermos, e acabam preservando isso. E eu não vejo grande problema da preservação disso. Eu vejo o problema quando esses sacerdotes acabam não passando para os seus iniciados o que realmente é o sincretismo, e acabam trazendo alusões do sincretismo, do santo católico, para dentro do culto religioso afro. Então, isso eu acho mais complicado. Mas eles continuam passando justamente por se manterem vinculados, né? Muitas vezes por uma questão de sentimentos relativos aos materiais. Afinal, é bem comum essas imagens se perpetuarem nas casas mais antigas. Então, para um sacerdote que recebeu de herança do seu pai, sua mãe de santo, uma imagem muitas vezes antiga, de 50, 60, 100 anos, ele se desfazer daquele elemento material, para ele é mais complicado. Para essas novas gerações, que têm uma compreensão um pouco diferente, isso é levado de uma forma mais tranquila. Tá certo, Josimar? Obrigado pela interação e continue assistindo nossos vídeos aí, compartilhando. Vamos à quarta pergunta, então, de Vitor Silva. Olá, gostaria de saber se você pode criar um vídeo sobre datas de comemoração, como, por exemplo, 13 de junho, dia de Bará. Bem, Vitor, como eu falei no vídeo anterior, em relação ao sincretismo, e no vídeo que eu falo também sobre o sincretismo do Batuque, essa questão de datas de santos, né, como 13 de junho, elas são muito mais relacionadas ao sincretismo. Então, alguns templos que são mais sincréticos, eles acabam fazendo as suas comemorações de acordo com o sincretismo e também de acordo com o sincretismo que o templo segue. Muitos templos, eles não seguem um padrão de sincretismo ou sincretizam alguns orixás com alguns santos católicos, diferentemente de outros templos. Por exemplo, no Rio Grande do Sul é muito comum nós utilizarmos o São Jorge como algum sincretizado. Porém, se a gente for, por exemplo, na Bahia, a gente vai encontrar templos que sincretizam São Jorge com Oxóssi. Então não há uma padronização, né? Então se torna difícil a gente tentar fazer um conteúdo que acabe sendo fiel, verdadeiro, ou mais próximo disso sobre essas datas, né? É muito mais fácil a gente verificar com o nosso sacerdote, nossa sacerdotisa, as datas que são utilizadas. Muitos templos, inclusive, eles não usam essas datas de comemorações, tendo como data de comemoração de determinado orixá o dia de assentamento dele. Então, se José teve o seu orixá assento no dia 4 de janeiro, esse vai ser o dia de comemoração do orixá do José, né? Então, muitas famílias ainda mantêm essa questão de comemorar a data do orixá no dia do assentamento, e outras, tanto no dia do assentamento quanto na data sincrética relativa ao orixá, como em dezembro tem templos que fazem grandes festas ao Oxum, grandes festas ao Iá, pelos sincretismos relacionados a esses dois orixás. Tá certo, Vitor? Obrigado pela colaboração e pela pergunta. Continua perguntando e mandando conteúdo para a gente conseguir elaborar muito mais vídeos para todos nós aí. Muito obrigado. Bem, pessoal, essas foram algumas perguntas. Espero ter conseguido responder da melhor forma possível. E eu gostaria de agradecer a vocês que interagiram e também a tantos outros que não consegui contemplar dessa vez. Mas continuem mandando aí as perguntas. A gente vai tentando selecionar e responder conforme o tempo for possível. Muito obrigado e axé a todos.